A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Bibliologia, parte 2. Cânon. Como nós vimos na aula anterior, foram encontrados os pergaminhos e os manuscritos no Mar Morto, em Qumran. A partir do momento em que eles foram dados como autênticos, em 1948, começou-se a fazer o apanhado e o estudo apurado para que se fizesse uma compilação daqueles livros que de fato seriam livros inspirados por Deus e poderiam compor um único livro, que é a nossa Bíblia. Então, desta forma, foi-se aceita a composição do cânon que já havia sido aprovado em 393 depois de Cristo, no Concílio de Hipona, ou no Sinédrio Hipona Régia, um concílio africano da Igreja Católica, onde se definiu como os livros seriam colocados, né, nesta regra. Aliás, a palavra cânon vem do grego canon, né, que significa vara de medir, né, régua. Né? No português significa regra, significa preceito, norma, né? Então, cânon significa uma regra, uma forma, né, de se entrar e de se definir, né, alguma coisa. Nesse caso, os textos manuscritos que definiriam a Bíblia como nós hoje a temos. Né? Em 8 de abril de 1546, o Concílio de Trento, também da Igreja Católica, vamos lembrar que a Igreja Católica foi a primeira igreja institucionalizada da época, e este concílio aprovou, né, o cânone da Bíblia moderna, da Bíblia que hoje nós temos. Como então se formou esse cânone, formou-se esse sistema? Esse sistema foi criado com códigos, né, códigos secundários ou modelizantes que foram superpostos ao código linguista, né, da Bíblia já existente, grega e latina, por exemplo, né, Bíblias essas que continham cópias já existentes, né, já encontradas, né, naquela região de Jerusalém. E um dos códigos, por exemplo, era que um livro poderia ser aceito quando ele fosse citado em outro livro e em outra época. Vamos dar um exemplo. Lá no Novo Testamento, Jesus abriu, diz que Jesus entrou no templo, pegou um texto de Isaías e leu. Isso deu legalidade ao texto de Isaías, por exemplo, que prontamente entrou, né, no cânone do Velho Testamento. Um outro exemplo foi a existência de registros dos protagonistas, né? Por exemplo, reis, profetas e assim por diante. Existem outras regras também que não nos necessita agora entrar em pormenores, né? O Novo Testamento teve o seu cânone aprovado pelo bispo Atanásio de Alexandria através de uma carta escrita às igrejas, né, as igrejas católicas, sim, em 367 depois de Cristo, onde ele definiu os 27 livros a serem colocados, né, na biblioteca, na Bíblia que nós hoje temos. Posteriormente foram adicionados mais 7 livros e alguns outros
a estes apócrifos que completaram a Bíblia Católica. É bastante interessante nós vermos que parece-se que a Bíblia é a mesma há 2000 anos, né? E na realidade ela não é. Eu costumo ensinar no seminário, de falar no seminário, e lembrar, nós que somos sexagenários, né, aqueles filmes de cowboy antigo, onde existiam pastores que usavam revólveres, né, e as suas bíblias eram aquelas bíblias enormes, grossas, né, algumas dessas bíblias até salvaram, né, os seus protagonistas, né, de assassinato, quando a bala batia nela e tal. E bastante interessante que ali alguns textos eram citados, muitos conhecidos e muitos desconhecidos, e aquela Bíblia que ali estava não é essa Bíblia que hoje nós temos. Aquela Bíblia ela era formalizada com muitos textos, né, muitos textos apócrifos que hoje não são mais aceitos nem pela Igreja Católica, com muitos pedaços de livros, por exemplo, partes dos livros de Salmos, parte de Esdras, de Neemias, partes mesmo, pedaços mesmo, que eram encontrados sortidos até mesmo no mercado negro, né, do Oriente, que eram vendidos, né, discriminadamente nesses mercados. E esses textos, né, muitos aleatórios e muitos apócrifos, se juntavam aos textos, às cópias dos textos originais, e em grande parte, partes deles, não todos, não totalmente, porque, por exemplo, o livro de Isaías, que é o maior de todos, ele foi encontrado completo em Qumran, não é isso? Em 1947. Então, o que existia naquela época dos faroeste, do século XVIII, XIX, eram somente cópias e textos avulsos de vários manuscritos encontrados, né, nesse tipo de mercado, né? Então, a partir do ano de 1948, nós começamos a ter a Bíblia mais fidedigna com a que hoje nós temos. É interessante também saber que várias igrejas ao redor do mundo têm alguns livros diferentes do nosso, alguns têm livros iguais aos nossos, mas tem outros livros que não foram aceitos por nós, evangélicos e católicos, mas eles têm nos seus livros, como alguns dos nossos, desses que foram aprovados nos cânones, né, isso não existem nas Bíblias dele. A Bíblia copta, que é a Bíblia egípcia, é uma delas, a Bíblia síria é outra destas, né, e algumas africanas também, né? Então são Bíblias que em parte, né, são bastante diferentes. Talvez na data de hoje, né, nos tempos que nós vivamos hoje, já tem Bíblias, por exemplo, no continente africano, mais fidedignas, né, as que nós temos hoje, né? Já vista que nós temos muitos missionários naqueles países africanos, e com certeza introduziram a Bíblia como nós temos, a Bíblia como nós conhecemos. Mas o mais importante mesmo é nós reconhecermos a espiritualidade da Bíblia, né? A sua origem espiritual, aquilo que Deus deixou para nós, para nos ensinar e para mostrar qual é a sua vontade na nossa vida. Existem ainda muitíssimos textos, muitos textos mesmo. Podemos falar de centenas, né, de textos que ainda estão sendo estudados,
alguns textos que são totalmente rejeitados, né, como livros inspirados, e existem textos como tipo o livro de Maria, livro de Enoque, livro de Levi, de Eli, tem livro do pastor, tem livro de sabedoria, tem ainda muitos pergaminhos, muitos livros, né, que até hoje são divulgados, né, pela internet, por exemplo, que não são aceitos nos cânones cristãos evangélicos e católicos. Então eles são tidos como apócrifos e até mesmo muitíssimo rejeitados, porque estes são grandemente utilizados pelos sectários, né, pelas seitas que por aí existem. Por exemplo, alguns livros também aceitos pela Igreja Católica são rejeitados pela Igreja Evangélica. O livro de Macabeus, por exemplo, ele é rejeitado pela Igreja Evangélica como inspirado, porque ele fala de culto aos mortos, por exemplo, né? E outros livros, né, que também são rejeitados por nós evangélicos, que trazem doutrinas estranhas, né, aquelas que a Bíblia, como nós temos, nos ensina, né? Então, essa é a parte 2 da Bibliologia, e nós em breve estaremos divulgando a parte 3. Agora você sabe, né, como foi encontrado os manuscritos e como eles foram separados e compilados na Bíblia como nós temos. Graça e paz, que Deus abençoe e bons estudos.